A situação na Ásia Ocidental, sabe? Estou agora no Irã, em Teherã, e sabemos que dezenas de caças americanos estão na Jordânia, aumentando seu poder militar na região. Um dos porta-aviões dos Estados Unidos também está se aproximando, sabe? Para estar aqui na Ásia Ocidental. Quando você observa o que aconteceu nas últimas 2 semanas, houve uma enorme máquina de propaganda. Tudo, Alex. Estar no Irã e ver o que aconteceu nas últimas 2 semanas e como eles usaram todos os truques, desde o que vimos na Maidan, na Ucrânia, até o que aconteceu na Geórgia. Todos esses truques estão sendo usados aqui no Irã para desestabilizar todo o país. E todo esse caos começou com protestos no Irã por causa da economia. O governo estava em dificuldade. A moeda estava perdendo valor, a taxa de câmbio em relação ao dólar estava desabando. Foi por isso que as pessoas decidiram sair às ruas e protestar, tentando se comunicar com o governo sobre as dificuldades que enfrentavam. E aqui está o que Scott Bessent disse sobre o papel dos Estados Unidos no que aconteceu no Irã. Quero perguntar sobre as sanções. Outro tema em que você tem trabalhado, é claro. O que você está planejando em relação ao Irã e ao impacto lá? As sanções realmente funcionam? E a mesma pergunta se aplica às sanções secundárias de 500% ou às tarifas sobre países que compram produtos energéticos da Rússia. Certo. Então há 2 coisas aí. Existem as sanções do Tesouro. E se você olhar um discurso que fiz no Economic Club de Nova York em março passado, eu disse que acreditava que a moeda iraniana estava à beira do colapso. Que, se eu fosse um cidadão iraniano, tiraria meu dinheiro de lá. O presidente Trump ordenou que o Tesouro e nossa divisão OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, colocassem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou. Porque em dezembro, a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco quebrar, o Banco Central começou a imprimir dinheiro, a escassez de dólares, eles não conseguem obter importações. E é por isso que as pessoas foram às ruas. Então, isso é diplomacia econômica, sem disparar um tiro, e as coisas estão avançando. Sim, Alex. Você entende o que está na mente do governo Trump quando se trata da Ásia Ocidental e do Irã? Não, eu não acho. Acho que há 2 facções ali. Uma facção quer desesperadamente mudar o regime no Irã. E essa facção, quer perceba isso ou não, está em total sintonia com, você sabe, a ordem global baseada em regras, o pessoal de Davos, a City de Londres, Wall Street e assim por diante. Está muito claro que o imperativo geopolítico deles é dominar a Eurásia, todo o continente eurasiático. O Irã é o ponto central da Ásia Ocidental. É por onde passa o novo corredor internacional de transporte norte-sul. Portanto, é uma rota comercial extremamente importante. É um país muito rico em recursos naturais e muito poderoso em termos de força militar. Tem uma das populações mais educadas do mundo. Está entre os principais países em termos de quanto talento em engenharia e tecnologia produz a cada ano, e assim por diante. Então, no que diz respeito aos globalistas, eles querem tomar o controle do Irã porque é importante demais para a agenda deles. E eu acho que, para muitas pessoas na administração dos Estados Unidos, isso é quase uma reação automática. Sabe, precisamos dominar o Oriente Médio. E, portanto, os mulás têm que sair. Eles não questionam além disso. Simplesmente acham que isso é algo bom, porque os mulás são reacionários. E você sabe, liberdade, democracia e blá blá blá, direitos humanos, certo? Eles não pensam além disso. Então, no que diz respeito a Wall Street e a City de Londres, o incentivo é óbvio. É um país muito rico em recursos. E se você controla o governo, se você tem o controle político do país, então você obtém a riqueza de recursos desse país, que, como sabemos, pela mágica do nosso sistema monetário fraudulento, imediatamente se transforma em ativos nos balanços dos bancos ocidentais. É daí que vem essa pressão.
Depois há Israel, que faz parte dessa equação, porque, como sabemos, Israel foi criado pelo Império Britânico exatamente por esse motivo. Para que pudessem ter uma base na região que pudessem usar para manter toda a área sob controle. Então, se algum país se torna independente e ousa dizer não ao Império, lá está Israel, pronto para entrar em guerra com qualquer um a qualquer momento. Assim, Israel está cumprindo seu propósito. Enquanto isso, de alguma forma, nos Estados Unidos, transformaram Israel em uma vaca sagrada que não pode ser questionada e que é apoiada com base em algum tipo de filosofia e interpretação bíblica, em um apego sentimental profundo à terra natal do povo judeu, e assim por diante. Assim, criou-se toda uma aura em torno de Israel como algo intocável. Seja o que for que Israel faça, certo ou errado, temos que apoiá-lo. Muitas pessoas ainda acreditam nisso. Mas há pessoas no governo dos Estados Unidos, e acho que o próprio Trump é uma delas, que estão mudando de rumo de forma radical, desmontando a ordem mundial baseada em regras e que entendem como as coisas realmente são. Ou seja, que Israel não é um aliado dos Estados Unidos. Israel is not an ally of the United States. The interests of the state of Israel are... Os interesses do Estado de Israel são contrários aos interesses dos Estados Unidos. E ao derrubar o regime iraniano, eles estariam, na verdade, ajudando as forças globalistas que são seus inimigos. Portanto, há forças opostas dentro da administração dos Estados Unidos. E é por isso que é sempre errado considerar os Estados Unidos, ou qualquer outro país, como um bloco único e dizer, os americanos estão fazendo isso, ou os americanos estão fazendo aquilo. Na semana passada, conversei com... Bem, na verdade, não conversamos na semana passada, Nima, mas estive com o professor Glenn Deason e estávamos discutindo esse assunto. Foi no momento em que as pessoas diziam, nas próximas 12 a 24 horas, com certeza os Estados Unidos vão entrar em guerra. Eles vão tentar mudar o regime do Irã, vão bombardear o Irã. E eu disse no podcast indonésio, ele não vai bombardear o Irã. Trump não vai bombardear o Irã. Ou, se fizer isso, vai ser outra guerra falsa de meia hora, como em junho passado. Apenas um ataque aéreo que literalmente durou menos de meia hora, certo? E acontece que eu estava certo. Agora precisamos reconhecer. As pessoas dizem, sim, isso é porque o Starlink caiu, os iranianos descobriram como derrubar o Starlink. Ok, tudo bem. E então, você sabe, os sauditas não permitiram que os Estados Unidos sobrevoassem, e os iraquianos também não. E há muitas razões que as pessoas dão, como Trump perdeu a coragem, ficou com medo no último momento, e assim por diante. Mas precisamos reconhecer que isso é 3 de 3. 3 de 3, porque a primeira vez que houve pressão sobre Trump para ir à guerra contra o Irã foi em junho de 2019. A segunda vez foi no verão passado, quando Trump bombardeou o Irã, mas foram apenas cerca de 40 mísseis Tomahawks e bombas anti-bunker, e durou menos de meia hora. E esta foi a terceira vez. Em todas as 3 ocasiões, ele ou não foi à guerra, ou sabe, conduziu algo meio que uma guerra de fachada. Não foi exatamente falsa, mas sabe, se você comparar a incursão do último junho no Irã com Líbia, Síria, Afeganistão, Fallujah, as guerras de verdade, a diferença é muito clara. Isso não foi uma guerra real. E então os iranianos responderam na mesma medida. Eles não destruíram bases americanas em todo o Oriente Médio, apenas atacaram uma. Avisaram com antecedência, sem vítimas. Trump agradeceu a eles, e assim por diante. Então eu não sei o que vai acontecer. É muito evidente que estão pressionando Trump novamente para ir à guerra contra o Irã, para promover uma mudança de regime, porque a chamada ordem global, baseada em regras, está desesperada para descarrilar o BRICS, destruir o corredor de transporte norte-sul, obter controle do Oriente Médio, da Ásia Ocidental. E o Irã agora é uma parte importante do BRICS, uma parte importante da Organização de Cooperação de Xangai. Ele tem tratados abrangentes com a China e com a Rússia. Portanto, é um pilar importante da segurança regional no continente euroasiático. É por isso que é tão importante para eles destruir o Irã,
ou pelo menos trazê-lo de volta à órbita ocidental, democraticamente impondo um chá ao povo iraniano. Mas eu não acho que Trump esteja de acordo com esse projeto. Sinceramente, realmente não acho que ele esteja. Isso não quer dizer que não haja muitas pessoas dentro da estrutura do governo americano que estejam de acordo com isso. E também sabemos que em 2019, descobrimos quem estava pressionando Trump a iniciar uma guerra contra o Irã, e era a embaixada britânica em Washington. Então, o que aconteceu foi que em junho de 2019, os iranianos derrubaram um drone americano no Golfo Pérsico. E de repente, todo mundo começou a ficar histérico. Você tem que responder, tem que ir bombardear os iranianos. E Trump disse não. E então, depois que Trump disse não, o embaixador britânico em Washington, Sir King Darroch, enviou uma série de telegramas ao Ministério das Relações Exteriores em Londres, desabafando sua frustração. Ele chamou Trump de nomes, disse que ele era inepto, não levava as coisas a sério, era caótico e pouco confiável. Mas a parte importante desses telegramas que foram vazados pelo Anonymous era que King Darroch dizia que Trump podia ser influenciado e que, sabe, eles precisavam cercá-lo de sussurradores de Trump, por assim dizer, e inundar o ambiente para que ele acabasse concordando com algo como tá bom, vamos bombardear o Irã. E acho que foi exatamente assim que conseguiram que ele aprovasse o assassinato de Qasem Soleimani. Você tinha John Bolton, Mike Pompeo e todos esses personagens. John Bolton and Mike Pompeo and all these characters, and then in those cables between. E então, nesses cabos, eles revelaram outros nomes de pessoas que estavam totalmente alinhadas com a agenda britânica de derrubar o regime iraniano. Então, veja, foram os britânicos em 2019. Agora, neste ano, quem está na linha de frente são os israelenses. Mas lembre-se do que dissemos. Israel sempre foi um projeto imperial britânico, servindo exatamente a esse propósito: controlar a região rica em petróleo. E bem, tenho feito bastante pesquisa ultimamente porque estou tentando entender qual é a posição do governo Trump em relação à Grã-Bretanha. Eles têm consciência disso? Eles sabem do papel? E claro, suspeito que sim, porque se eu conseguir descobrir, eles também podem descobrir. Mas quanto mais eu investigava, mais tranquilo eu ficava. But the more I looked into it, the more reassured I came. Not only are they aware, eles não apenas estão cientes, como também estamos vendo uma espécie de guerra se formando entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. E essa guerra não é sobre bombardeios, é que o governo Trump está aumentando a pressão sobre os britânicos, empurrando-os para fora de pontos de tensão importantes ao redor do mundo. Os Balcãs, a Síria e alguns outros lugares, desfazendo suas alianças pouco a pouco, uma a uma. E pode anotar o que eu digo. Em algum momento vai haver uma ruptura real. Acho que será por causa do financiamento do terrorismo. Desde que Trump entrou na Casa Branca, há uma investigação em andamento. Não é algo discutido publicamente, mas a mídia britânica já escreveu sobre isso. A investigação está examinando a questão das gangues de aliciamento, algo que parece um assunto puramente interno britânico que ganhou força há cerca de 10 anos. E então, o assunto esfriou, e parece que eles meio que empurraram isso para o esquecimento até Trump chegar à Casa Branca. E então, de repente, o tema volta a ganhar força. A pessoa liderando essa investida é Elon Musk. Há uma suspeita bem fundamentada de que as atividades desses grupos de aliciamento no Reino Unido estavam relacionadas ao financiamento do terrorismo, que pelo menos parte do dinheiro que eles conseguiram desviar ilegalmente no Reino Unido, não apenas por meio desses grupos, mas também através de vários tipos de fraudes, como fraude de IVA, fraude de seguros, criação de empresas falsas e lavagem de dinheiro. Acabou, segundo evidências, financiando Osama Bin Laden enquanto ele já estava no Paquistão, em Abbottabad. O dinheiro foi rastreado até ele lá. Então, nos Estados Unidos, surgiram relatos no início deste ano e no ano passado
e o Times of London escreveu sobre isso, de que o governo norte-americano quer chegar ao fundo da questão para saber se isso foi feito em conluio com o governo britânico ou se foi apenas um descuido involuntário. E quando isso vier à tona, tudo indica que a pessoa central nessa história é Keir Starmer, o que explica por que ele tem agido de forma tão histérica para tentar fechar o IS, de alguma forma se livrar de Elon Musk. E por que implementaram esse sistema incrivelmente draconiano de censura, prendendo mais de 12 mil pessoas por publicações em redes sociais? É porque eles estão muito assustados e querem encerrar isso antes que o público britânico tome consciência de tudo o que está acontecendo. E outra pessoa que é muito central nisso é Gordon Brown. Então, Keir Starmer, Gordon Brown e muito provavelmente também Tony Blair. Isso é um conflito direto. Voltamos ao Irã. Por que Trump então ajudaria o Irã, Israel e a Grã-Bretanha a se livrarem do regime iraniano hoje? Isso realmente não faz sentido. Lembro que após a breve guerra de 30 minutos em 25 de junho, Trump declarou explicitamente que não estava interessado em promover uma mudança de regime no Irã. E acredito que isso ainda vale. E até certo ponto, a alta cúpula do governo iraniano entende isso. E eles mantêm comunicações extensas, se não diretamente com Trump e seu governo, então indiretamente por meio do Kremlin. Alex, toda a ideologia dos europeus você sabe, eles são todos assim. Nós sabemos disso. E a principal agenda da parte deles é facilitar esse tipo de ideologia. Mas até o Macron, você sabe, sua mensagem privada veio à tona dizendo que eles estão todos envolvidos na questão do Irã. Dizendo a Donald Trump, vamos ignorar a questão da Groenlândia. Você acha que o que Donald Trump está fazendo com a Groenlândia é, de alguma forma, uma ameaça à ideologia globalista deles? Qual é o resultado do movimento, ou da política, dos Estados Unidos na Groenlândia? Por um lado, pode-se dizer que os Estados Unidos estão tomando terras que não lhes pertencem. Eles querem ser mais poderosos, mais capazes de enfrentar a China e a Rússia, talvez todo o Oriente. Por outro lado, você vê os parceiros deles, seus aliados, como o Canadá, vindo a público e dizendo que a ordem internacional, baseada em regras, acabou de alguma forma. Veja, essas são declarações enormes, porque isso não é apenas uma agenda globalista, quando se fala em ordem internacional baseada em regras, é o próprio núcleo do sistema globalista. Como você enxerga isso? Parece-me que os europeus, junto com o Canadá, estão em uma situação desesperadora. Eles não sabem como lidar com os Estados Unidos sob a administração Trump. Por um lado, querem ter uma relação melhor, uma parceria mais sólida com os Estados, mas parece que Donald Trump não está interessado. Sim, bem, é exatamente isso, Nima. O governo Trump está muito claramente e deliberadamente desmantelando a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial, que era a base de toda a sua agenda: governar o mundo no futuro, impor uma ordem global única a todos. E é aí que até a guerra na Ucrânia fazia parte disso, porque a guerra na Ucrânia tinha como objetivo desmantelar a Rússia. Eles pretendiam promover uma mudança de regime na Rússia, e se conseguissem colocar algum, sabe, Juan Guaidó, algum novo Boris Yeltsin no Kremlin, então usariam a Rússia para subjugar a China. Assim, controlariam a massa continental da Eurásia e estariam no comando. Mas o Trump obviamente não está interessado nisso e começou a retirar os Estados Unidos da guerra na Ucrânia. He began to extricate the United States from the Ukraine war. E a parte realmente importante nisso é a garantia de segurança. Porque, se você se lembra, quando Trump chegou à Casa Branca, a pressão começou a aumentar. Havia muita gente indo e voltando de Washington para Washington e assim por diante. Eles estavam tentando manobrar Trump para que emitisse uma garantia de segurança à Ucrânia.
Agora, o que isso significa é que, naquele momento, os britânicos, os franceses, os alemães, talvez pudessem enviar algumas tropas para o solo ucraniano. E então, se essas tropas fossem atacadas pelos russos, como os russos disseram que fariam, os europeus diriam: "Ahá, agora você tem que cumprir sua garantia. Agora você tem que vir e nos resgatar." E aí estão as tropas americanas em solo ucraniano. Esse era o objetivo de tudo aquilo. E Trump disse: "Não, eu não vou fazer isso. Vocês podem comprar armas de mim, podem fazer o que quiserem, mas não vamos dar a garantia de segurança." E foi isso. Isso agora coloca em risco todo o plano deles, porque se não conseguirem derrubar a Rússia, não conseguirão derrubar a China. E estão perdendo a hegemonia sobre a, como se chama, massa continental eurasiática. Sem isso, eles não são nada. Certo, não sei se você consegue me ouvir, Nima, porque acabei de perder sua imagem. Diz que você está offline. Tudo bem, então vou continuar falando porque... Ah, aí tá você, Nima. Vou continuar, já que vejo que há pessoas no podcast. Certo. E a outra coisa que eu estava percebendo é a maneira como os russos... Nima, eu continuei falando porque você caiu, mas vejo que outras pessoas ainda estão aqui. Então, basicamente, a outra parte da história é como eu vejo os russos e os chineses agindo nisso. Quando Trump sequestrou Maduro da Venezuela, eles emitiram uma condenação simbólica, mas não muito forte ou apaixonada. E eles não se distanciaram do governo Trump. Pelo contrário, mesmo agora, com o Fórum de Davos acontecendo, o Fórum do UEF, vemos que há definitivamente algum tipo de parceria entre o governo Trump e o Kremlin. E dá para ver que Putin está praticamente provocando os globalistas junto com Trump. Porque eu pensei, juro, eu pensei que isso fosse IA, mas parece que é real. Vladimir Putin faz toda uma lista, sabe, de itens e preços de imóveis, sugerindo quanto os Estados Unidos deveriam pagar pela Groenlândia. E eu pensei, isso é tão bizarro, porque seria, sabe, tipo, Putin aparece com algo como 158 milhões de dólares que os americanos deveriam pagar pela Groenlândia, o que significa que eles não são contra a ideia. Eles estão completamente... Não estão condenando os Estados Unidos, não estão rejeitando, não estão dizendo, bem, se vocês tentarem tomar a Groenlândia, nós vamos nos opor a vocês. Não. O que significa, e nós sabíamos um pouco sobre isso, que quando eles se encontraram no Alasca, parte do que estavam discutindo era a estratégia para o Ártico. E a proposta russa foi: vamos desenvolver o Ártico juntos, Estados Unidos, Rússia e China. O Ártico é uma rota comercial alternativa que ficará aberta o ano todo, mais barata e mais rápida do que o Canal de Suez. E o Suez é onde estão todos os pontos de estrangulamento do Império Britânico. Todo o controle deles sobre o comércio global se baseava no domínio desses pontos. Assim, se você comercializasse através do Suez entre o Pacífico e a Europa, havia o Estreito de Malaca, onde eles podiam interromper o comércio, o Estreito de Hormuz, Bab el-Mandeb, o Suez, o Mar Vermelho, Gibraltar. Para chegar à Europa, era preciso passar por todos esses pontos de estrangulamento. E se eles os controlassem, controlariam o comércio mundial. Mas agora, há o Irã, com a Rota Comercial Internacional Norte-Sul, e depois há o Ártico. Então os Estados Unidos entram como um parceiro estratégico no desenvolvimento do Ártico, junto com os russos. E os russos não estão reagindo de forma histérica. Eles estão dizendo algo como: legal, sabe? Se eles pagarem uns 158 milhões aos dinamarqueses, tudo bem, e podemos seguir com os negócios. Tudo isso é muito, muito interessante de observar, mas precisamos ter cuidado com a forma como interpretamos o governo Trump, porque primeiro ele não é um bloco monolítico. Há pessoas puxando na direção de uma integração multipolar e há outras que ainda são leais ao sistema globalista, à OTAN, aos aliados europeus.
Se isso é uma compreensão do que estão fazendo, ou apenas um pensamento de grupo arraigado que eles não repensaram, eu não sei. Mas o perigo é que Trump pode não estar lá no próximo ano. Trump pode não estar lá amanhã. Ele está agora comandando o país por meio de ordens executivas. Se o Senado e a Câmara dos Representantes não estiverem do lado dele, então tudo isso pode ser rapidamente desfeito pela próxima administração se eles perderem as eleições em 3 anos. Então, tudo é muito, muito frágil. E é por isso eu acho que Trump está desesperado por grandes vitórias, sabe? Mas por enquanto, pelo menos está claro que ele tem algum apoio tácito dos russos e dos chineses. Para mim, pessoalmente, isso é encorajador, porque eles sabem mais sobre o que Trump está fazendo do que nós. That's an encouragement because they know more about what Trump is doing than we do.